Os métodos de escravidão utilizados no período da conquista da América. Durante o período de conquista das Américas pelos europeus, os métodos de escravidão empregados foram diversos e brutais, refletindo as diferentes estratégias coloniais para explorar e dominar os povos indígenas e africanos. Estes métodos variavam conforme as regiões e contextos específicos, mas compartilhavam características de opressão sistemática e exploração econômica. Escravidão dos povos indígenas. A escravidão dos povos indígenas foi uma prática generalizada desde os primeiros contatos europeus nas Américas. Os colonizadores espanhóis e portugueses, principalmente, instituíram sistemas como a encomienda e a mita, onde os indígenas eram obrigados a trabalhar em plantações, minas e construções coloniais em troca de proteção e evangelização. Esses sistemas frequentemente resultavam em condições de trabalho extremamente severas e abusivas, levando a um alto índice de mortalidade entre os nativos devido à exaustão, doenças e maus-tratos. A escravidão indígena era justificada pelos colonizadores como parte de sua missão de civilizar e cristianizar os povos selvagens das Américas, embora na prática tenha servido principalmente para explorar os recursos naturais e enriquecer os colonos europeus. Escravidão dos africanos. A escravidão africana nas Américas foi trazida em larga escala pelos portugueses e espanhóis para suprir a crescente demanda por trabalho nas plantações de açúcar, tabaco, algodão e outras culturas lucrativas. O comércio transatlântico de escravos foi uma operação maciça que envolveu o sequestro, o aprisionamento e o transporte forçado de milhões de africanos para as Américas ao longo de séculos. As condições de travessia nos navios negreiros eram desumanas e muitos africanos morriam antes mesmo de chegar ao seu destino. Nos plantations, os escravos africanos enfrentavam jornadas de trabalho exaustivas, punições físicas severas e uma vida de brutalidade e desumanização. A escravidão africana nas Américas não apenas sustentou a economia colonial, mas também foi um sistema de controle social e político, que perpetuava uma estrutura de poder racialmente hierarquizada. Os impactos e os legados. Os métodos de escravidão utilizados durante o período de conquista das Américas deixaram um legado profundo e duradouro. Para os povos indígenas, a escravidão representou não apenas uma exploração econômica, mas também um trauma cultural e demográfico significativo, com muitas populações sendo reduzidas drasticamente e suas estruturas sociais e políticas tradicionais sendo desmanteladas. Para os africanos trazidos como escravos, a experiência foi ainda mais devastadora, deixando um impacto duradouro na formação das sociedades caribenhas, latino-americanas e norte-americanas, onde as divisões raciais e as desigualdades persistem até os dias de hoje. Em resumo, os métodos de escravidão durante a conquista das Américas foram instrumentos brutais de dominação colonial, fundamentais para a exploração econômica e a expansão territorial europeia, mas também causaram danos humanos e sociais profundos que reverberam na história e na realidade contemporânea das Américas.